Então, boa noite mais uma vez, né, a todas e todos. Todo mundo está me escutando bem? Tá tranquilo? Tá? Sim. Então, tá bom. Bom, eu sou Noélia Rodrigues. Tá? Tá tudo bem? Tá. Então, eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte do Coletivo de Educação Popular e Libertária. A gente está gravando, né, essa conversa, a gente vai disponibilizar depois no YouTube, para que não fique só aqui, né, para que possa se expandir para outras pessoas, para outros lugares. Então, a gente considera que esses encontros são muito importantes, não só para nós, né, ficarmos só na nossa roda, mas que a gente possa colocar essa mandala para girar, tá? Então, assim, queria muito agradecer a presença de vocês, dizer que é muito importante, né, o que a gente vem fazendo, que a gente chamou de papo reto, e esse é o nosso 7º encontro. Então a gente vai falar hoje sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Na segunda-feira a gente vai falar sobre saúde física em tempos de coronavírus. É um projeto que é coletivo, né? Um projeto que vem de educadoras e educadores populares. Então a gente vai concebendo os temas, né? Chamando pessoas que se somam a nós. É um projeto super aberto, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Não tem um formato formal, literalmente, porque a educação popular, né, é horizontal, é circular. Então, aqui a gente fala, a gente conversa, a gente converge, a gente diverge e a gente, sobretudo, troca conhecimentos. E, então, eu queria muito que vocês pudessem falar, né, um pouco do que vem acontecendo no dia a dia de vocês, como é que tem estado a saúde mental de vocês nesses tempos. A gente chamou a Bel, né, a gente chamou a Beth também, a Bel, que é psicóloga, depois ela fala rapidinho, que eu pedi as informações, mas agora não está me vindo na cabeça. A Beth também, que vai falar um pouco sobre a questão da meditação, e a gente vai tentar conversar sobre terapia e meditação, né? E virtual, né? O que é isso? Existe, não existe? Pode, não pode? Vale a pena? É eficaz? Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Então, conversa super aberta, estejam à vontade para perguntar, para debater, todas e todos que aqui estão, tá certo? Vamos lá? Quem começa? Você quer começar, Beth? Por mim, como você preferir. Tá bem. Boa noite, meu nome é Isabel Noleto, sou psicóloga formada pela PUC-Rio. Quando eu me formei, eu fiz residência na área de saúde mental e psicanálise, então, pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Então, eu trabalhei durante 2 anos. Vou pedir só para o pessoal que não estiver falando colocar no silencioso, por favor. Deixa eu ir botando. Espera aí, deixa eu ir botando. Aí fica mais fácil. Eita. Pronto. Vamos lá. Tá. Eu vou começar de novo, então. Boa noite, né? Meu nome é Isabel Noleto, eu sou psicóloga, formada pela PUC. Uma das minhas professoras mesmo. Vamos lá. Sou formada pela PUC-Rio. Ai, desculpa, gente, não vi que estava ligado. Nada, que isso? Tranquilo, Stephanie, vamos lá. Você é aluna, Stephanie, né? A da aula de psicanálise 1. Sim. Vários encontros, estão vendo, né? Adoro. Eu já abri a câmera, mãe. Que ótimo. Oi, desculpa. Não, acho que feliz coincidência. Que ótimo. Se quiser. Então, eu me formei pela PUC-Rio. Quando eu me formei, eu fiz residência na área de saúde mental e psicanálise, pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Então, eu trabalhei durante 2 anos em alguns serviços que compõem a rede de saúde mental do município de Niterói. Atualmente, eu faço mestrado na linha de pesquisa de psicanálise e cultura na PUC-Rio. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje com vocês nesse encontro, podendo conversar sobre um tema que eu acho que é absolutamente necessário, principalmente no contexto que a gente está vivendo de agora. Então, poder conversar sobre saúde mental em tempo de coronavírus, eu acho que
é o que vai poder fazer a gente tanto trocar, refletir, dividir um pouco as experiências, como também poder criar recursos e possibilidades para a gente poder enfrentar, passar por esse momento tão desafiador para todos nós. Então, quando eu recebi o convite, né, do Pedrinho, eu fiquei pensando um pouco em conversar com vocês sobre algumas definições de saúde, né? Primeiro de saúde, depois de saúde mental. Então, quando a gente pensa numa definição de saúde, é alguma coisa que é construída, né? Que é construída culturalmente e historicamente, né? A gente não tem uma definição única para a saúde, né? A saúde, ela é uma concepção, né? Uma ideia, uma visão. Cada cultura, em cada tempo, constrói o que pensa e o que entende do que é saúde, né? Então, eu fui buscar no site da Organização Mundial da Saúde, né? Que é o que que é o que a gente deve seguir, que é o que deve nos orientar nesse momento. Então, a Organização Mundial da Saúde diz para a gente que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente pensa que a saúde é um estado, a gente já está dizendo com isso que não é algo dado, não é algo permanente, é algo que a gente precisa buscar na vida, né? A saúde é alguma coisa que merece cuidado e atenção, e todos nós, dentro das nossas realidades e possibilidades, precisamos investir em nos cuidar e manter a nossa saúde, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está dizendo que a saúde mental é um dos pilares que compõem a nossa saúde mais inteira, mais global, né? O que a gente pode dizer, por exemplo, da saúde de um indivíduo, né? Então, a saúde mental é um dos elementos que compõem essa saúde mais inteira, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pressupõe a existência de uma vida psíquica, né? O que isso quer dizer, uma vida psíquica? É a experiência de um eu, né? Todos nós temos a experiência de um eu, né? De existir uma certa interioridade, né? Então, o nosso eu, ele é marcado pelas nossas experiências na vida, né? Então, para a psicanálise, o eu se constrói a partir do outro, né? Então, o bebê, por exemplo, ele não sobrevive sem os cuidadores, né? Ele precisa do outro para poder existir, para poder sobreviver. Então, essa ideia de que o outro está presente o tempo todo, a alteridade nos constitui, ela é fundamental. Ninguém vive sozinho, né? Ninguém consegue dar conta da vida sem a ajuda e sem o apoio de um outro, né? Que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um cuidador, pode ser quem puder desempenhar essa função de cuidado. Então, com isso, né, com essa dimensão de uma interioridade, assim como a gente viu na definição da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, a gente vê que saúde não é só ausência de doença, tá? A saúde não quer dizer ausência de enfermidades, de afecções somente. A saúde ela envolve uma soma de elementos, né? Então, a saúde mental compõe um desses elementos e para a gente pensar numa vida mental saudável, a gente não está dizendo com isso que uma vida mental saudável é uma vida sem problemas, né? Sem adversidades, sem questões. A saúde mental, ela inclui a possibilidade do sujeito poder lidar com os problemas, né? Então, um sujeito que é saudável mentalmente, né? É aquele que consegue administrar os problemas, as adversidades, que reconhece as adversidades, antes de tudo, né? Então, a gente não vive a vida sem problemas, sem questões, né? Então, uma vida mental saudável não é uma vida sem problemas, assim como a saúde não é ausência de doença, né?
Isso fica claro para vocês? Como que tá? Sim? Tá, eu vou continuar um pouco a partir disso. Então, a gente entende que a saúde mental é você poder lidar com os problemas da vida, né? Poder atravessar esses problemas e as contingências, que, por exemplo, nesse momento a gente está diante de um contexto que nos exige muito, nos exige adaptação, nos exige reformular a nossa vida, né? A gente está diante de uma nova vida, os nossos encontros estão sendo possíveis apenas virtualmente, né? Então, essas iniciativas da gente poder conversar, poder dialogar, elas são muito bem-vindas, né? Num momento como esse. Só um momentinho. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, tá? É o que a Bel colocou. Quiser interromper, quiser colocar questões, podem colocar, tá certo? Só para a gente reforçar aqui para quem chegou depois. Vai, Bel. Uhum. Bom, então, com isso, né, com a ideia de que uma vida mental saudável, ela não é uma vida sem conflitos, isso é impossível, né? A gente tem conflitos, a gente tem questões, tem problemas, então isso está presente e é com isso que a gente precisa lidar, né? A gente precisa reconhecer as dificuldades e as questões, e é por meio desse reconhecimento que a gente consegue criar possibilidades, saídas, respostas, cada um da sua forma, né? Então, eu falo muito a partir da psicanálise, né, que é a minha escolha de linha de trabalho, de leitura. Então, para a psicanálise, que é a psicanálise, ela é uma ferramenta de escuta do sofrimento psíquico, né? Ela é um método, ela é uma forma de você compreender a mente humana, o funcionamento humano, e a análise é um espaço de acolhimento, de escuta, de poder construir junto outras respostas para o sujeito, né, que está sofrendo. E eu gosto muito de uma definição da Isabel Fortes, que é uma psicanalista, né, minha orientadora no mestrado, que fala que a análise ela é uma travessia pela dor, né? Então, a análise é um espaço que possibilita o sujeito, né, o indivíduo, tanto reconhecer a sua dor quanto transformar a sua dor, né? Então, podendo estar junto do paciente, né, podendo escutar o que ele tem a dizer sobre o seu sofrimento, a gente vai podendo também transformar esse sofrimento em alguma outra coisa, né? Podendo promover algum deslocamento subjetivo de alguma posição na vida, né? Sabendo que as mudanças são graduais, são pequenas, mas são importantes, né? Não é porque são pequenas que elas não são importantes. Então, bom, a psicanálise pensa que o sintoma ele faz parte da vida, né? Todos nós temos sintomas, né? Todos nós apresentamos sintomas. E para a psicanálise, o sintoma é uma produção do sujeito. Ele está totalmente relacionado com a história de vida, com as experiências e os encontros da vida, né, que ele tem. Então, a gente não tem, por exemplo, a ideia de que um sintoma vai ser eliminado. A gente não trabalha a partir dessa perspectiva, né? A psicanálise trabalha com a perspectiva de que o sintoma é parte do sujeito, é uma produção subjetiva e ele traz sim sofrimento, então o sintoma tem sofrimento, mas o sofrimento também pode incluir a possibilidade de um pedido de ajuda, né? E quando você tem ajuda, a partir do compartilhamento, da fala, da escuta, esse sintoma vai podendo ganhar outra forma com o tempo, né? Então, isso é importante, assim, né? A ideia de que a gente não elimina sintoma, a gente trabalha com ele é parte do sujeito, ele diz da história de vida, dos encontros, né? O ambiente em que o sujeito vive está sempre em relação com a resposta que ele pode dar para o sofrimento, e essa relação com o outro, ela tem frustrações, ela tem momentos de satisfação, mas também tem momentos de frustrações, de mal-estar, né? Então, o sintoma, ele, ao mesmo tempo que ele é
de todo mundo, né? Todos nós apresentamos sintomas, ele é absolutamente singular, porque ele tem a ver com a história de vida do sujeito. Então, por exemplo, uma síndrome do pânico nunca vai ser igual para duas pessoas, né? Porque quando você vai escutar a síndrome do pânico de uma menina e da outra menina, você vai ver que por trás dessa síndrome do pânico você tem histórias totalmente diferentes. Então, o momento que começou, o que faz sentir o pânico, né? Para cada um vai ter uma especificidade, né? Então, essa ideia do particular, do singular, ela é fundamental para a psicanálise. Ao mesmo tempo, o sintoma, ele prejudica a vida, né? Ele pode paralisar a vida, ele pode prejudicar, travar, né? O sintoma, ele não necessariamente impossibilita, mas ele atrapalha, por exemplo, o desenvolvimento de laços sociais, a troca com o outro, o andamento da vida, né? Então, muitas vezes, quando isso acontece, o sujeito pode entrar para um tratamento, né? Para uma terapia, por exemplo, pela linha da psicanálise, mas a gente tem outras linhas também, né? Então, essa ideia de que o sofrimento pode pedir, a partir do sofrimento o sujeito pode pedir ajuda, ele é muito importante, né? Porque é com isso que a gente conta também para poder escutar e poder ajudar aquela pessoa diante daquilo que ela está vivendo. Então, essa ideia do mal-estar, né, que é inerente à vida, faz parte de uma condição, né, que nos une. Então, todos nós temos problemas, todos nós passamos por adversidades, né? Então, independente das nossas diferenças, isso é uma coisa que atravessa todo o ser humano, né? Todos os seres humanos. Então, o que diferencia é como cada um pode lidar com as adversidades e as questões que se impõem na vida, né? Então, as respostas são únicas e diversas, né? São sempre múltiplas. Até aqui, como é que tá para vocês, gente? Vocês querem falar alguma coisa? A Stephanie levantou a mão. Fala, Stephanie. Oi, Noelle. Oi, gente. Oi, querida. Tudo bom, minha linda? Bom que você está aqui com a gente. Isabel, essa é minha mãe. Maravilhosa, Ivonete, querida. Como é que a gente faz para saber diferenciar quando é síndrome do pânico ou quando é a timidez? Deixa eu explicar o problema. Eu tenho muita dificuldade de estar no meio dos outros, das pessoas. E mais dificuldade ainda se for pessoas conhecidas. É um sacrifício. Aí, tipo assim, eu acho que é porque eu sou tímida. Ouvindo o que ela está falando aí eu volto a pensar. Sim, eu conheço síndrome do pânico, já tive bem... Mas aí tem hora que eu me confundo. Até onde é timidez e até onde é síndrome do pânico. Porque, tipo assim, eu fico tão nervosa que eu começo a suar, e eu não consigo sequer conversar, a minha vontade é sair dali e me isolar. Mas eu não sinto isso no meio de estranhos, pessoas que eu nunca vi. Uhum. O seu nome é Ivonete? Qual o seu nome? Ivonete. Ivonete. Eu acho que é uma pergunta super importante, Ivonete. Assim, esse ponto, né, da timidez e da possibilidade, né, de uma síndrome do pânico, bom, todos nós temos traços de personalidade, né? Nós temos características. Por exemplo, a timidez, ela não é uma patologia, né? É muito diferente de uma síndrome do pânico, né? A timidez, ela pode ser um traço da sua personalidade, né? É alguma coisa que faz parte de você, né? Não tem a ver com uma doença, né? A síndrome do pânico, ela tem como característica crises de ansiedade, que são muito vividas no corpo, né? Então, você tem sintomas de suor frio, né? De suor, de taquicardia, e a síndrome do pânico, ela acontece, você tem crises frequentes, né? O sujeito tem crises recorrentes
de pânico, né? Que é uma descarga de ansiedade muito intensa. O que é essa descarga de ansiedade, assim, o Bel? O que seria isso? Quais seriam os sintomas disso? De quê? Essa que você fala, descarga de ansiedade, é o quê? É palpitação? É a respiração mais acelerada? Como é que seria isso? Como é que você identifica que é a ansiedade? A ansiedade ela pode se manifestar de várias formas, né? A síndrome do pânico é um dos quadros clínicos que a ansiedade pode se manifestar. Normalmente, os pacientes que vivenciam a síndrome do pânico falam de tremores, de suor, de taquicardia, de dificuldade de respirar, né? De um medo muito forte de morrer, né? É um medo um pouco sem objeto, né? Como se aquela crise precisasse vir no corpo. Então, por isso a descarga, né? Normalmente, os pacientes não conseguem dizer muito do que eles sentem medo. É um medo um pouco amplo, assim, né? Um medo vago, sabe? Um pouco mais geral, né? Mas o medo, por exemplo, não é patológico. Muito pelo contrário, o medo é um sentimento humano, né? Ele não tem nada a ver com uma doença. O medo, inclusive, nos protege muito, muitas vezes, né? Por exemplo, quem tem medo nesse momento de contaminar o outro e de se contaminar, é uma pessoa que se preserva muito mais do que alguém que não tenha medo, né? Então, a síndrome do pânico, você tem o sujeito tem várias crises de ansiedade, né? Com a maioria com esses sintomas que eu falei, de tremor, de suor, taquicardia, dificuldade de respirar, muito medo de passar mal, de morrer, de não aguentar. É um medo mais físico, né? A descarga é muito no corpo. Essa questão do medo ou da timidez, como a Ivonete fala, que você fala que não é uma questão de doença, mas estaria no terreno da autoestima? Então, seria isso? Mais relacionado à questão social? Sim, sim. Pode estar ligado ao social, sim. E eu acho que pode influenciar também, né? Às vezes, quando você fala de autoestima, você está dizendo mais em relação ao que a Vanessa trouxe, de ter a ver de se despertar mais com pessoas que ela conhece, nesse sentido? Isso, assim. Ih, gente, deu o negócio dos 10 minutos. Ai, meu Deus do céu. Então, deixa só, né, que a gente está entrando nos 10 minutos, né, para a gente dar aquele intervalo e voltar. É essa questão mesmo que a gente coloca, né? Eu tenho a minha autoestima, assim, às vezes é alta, às vezes é baixa, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou dando. E aí eu tenho medo de falar, como a Ivonete falou, tenho medo de falar na frente das pessoas, medo do julgamento, medo do que elas vão achar de mim. Isso não é uma patologia, como você está falando, não é uma doença, mas pode ser algo que pode desencadear algum tipo de síndrome, por exemplo? Ou você acha que não? Eu acho que, bom, a gente pode ver isso como uma questão. Isso poderia levar a Ivonete, né, a poder ter um espaço para ela falar disso, para ela poder trocar, né, com uma terapeuta, enfim. Isso poderia acontecer, né? Não sei se eu acho que não é patológico, né? Acho que não é uma doença, mas dependendo da situação, algumas coisas podem levar, sim, a um agravamento, né? Alguma coisa mais de dificultar mais a vida mesmo, né? O sintoma, ele tem essa característica, ele dificulta, ele paralisa a vida, né? Ele torna as coisas mais difíceis, né? O andamento, a possibilidade de criar laços, né? Mas é sempre uma linha tênue, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de timidez, como a Ivonete trouxe, ela pode ser muito bem uma característica, né? Não necessariamente pode ser incômoda. Por que
alguém tímido pode não se incomodar de ser tímido, né? E tem pessoas que são tímidas que se incomodam, né? Então, é alguma coisa muito particular, né? Muito de cada caso, né? A Helena, eu acho que levantou a mão, não foi, Helena? Você quer falar? Tira o seu microfone aí. Tira só o microfone. Deixa eu tirar. Peraí. Você está me ouvindo direitinho? Sim. Estamos. Eu queria entender o que ela falou na questão social, entendeu? Porque a gente não consegue interagir. Em que sentido no social? Eu só queria que ela explicasse. Eu entendi tudo que ela falou, eu só não entendi que ela falou assim, pode ser a questão social. Como assim? Na verdade, foi eu que falei, não foi uma pergunta, né, que eu fiz. Será que isso interfere na questão social, né? Você com as outras pessoas? Será que às vezes a sua autoestima não está oscilando? Tem horas que você está com ela baixa, tem horas que você está com ela alta, e aí isso implica no desenvolvimento da sua fala, do seu comportamento, né, do seu humor. E aí eu trago para a roda essa... Mas ela concordou. Isso. Eu quero entender. Tá bom. Bel, é contigo. Depois a Ivanete quer falar de novo, porque eu vi que ele levantou a mão. Vamos lá. Helena, eu concordei um pouco nesse sentido, assim, né? Porque, assim, o sintoma em si, né? Por exemplo, uma dificuldade de interagir com o outro, vamos supor, a gente precisa se perguntar, antes de tudo, assim, como é que aparece essa dificuldade? Desde quando? Em que momentos? Né? Então, tem situações que aparecem e outras que não aparecem. O que você sente quando está diante de algumas pessoas, né? Assim, pegando nesse exemplo, né? De algumas pessoas despertam isso, outras não. Então, quando a gente leva em consideração o social, né? É mais nesse sentido de poder se questionar mesmo, assim, antes de achar que é uma questão maior, né, de alguma coisa que precise de um tratamento, de, né, alguma coisa mais assim, eu acho que é de a gente poder levar em consideração o contexto em que acontece, né, e como acontece, desde quando, o que pode ajudar, né, eu acho que é um pouco a gente se perguntar mais. Entendi. Obrigada. Nada. Ivonete, você levantou a mão. Você quer falar? Não, ela disse que já foi respondido. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? A gente está entrando nos 5 minutos finaizinhos do primeiro round, do primeiro tempo, e aí a gente, né, faz aquele esquema, entra novamente naquele link de convite para gerar os 40 minutos, que agora o Zoom não está dando mais de presente para a gente ilimitado. Alguém tem alguma questão? O Bel, tem uma pergunta, meio nessa linha, mais do que você estava falando já. Então, qual é a importância de reconhecer essas questões, mas qual é o perigo de também, hoje em dia, tudo ser tornado um problema encaixado numa doença específica, numa patologia específica? Então, qual a importância de olhar para isso, mas também ter certas cautelas? Sim, esse é o limite do nosso trabalho, assim, né? Em algumas situações, a gente precisa, sim, de um diagnóstico, né? De indicar para um tratamento, às vezes para um psiquiatra, sim, em algumas situações. Então, tem situações mais graves, né? Em que, principalmente quando o sintoma atrapalha muito a vida do sujeito, né? Assim, a possibilidade de criar laço, de construir relações, de trabalhar, de se relacionar mesmo, né? Assim, quando fica muito comprometida, a gente precisa, sim, ter mais cautela e mais cuidado, né? Mas hoje em dia, com os manuais, né, de psiquiatria, a gente tem um risco muito grande de patologizar o que é
mais singular, às vezes, das pessoas, né? Então, é esse limite que a gente precisa sempre ter, assim, né? De um cuidado, porque nem tudo é doença, né? Muitas coisas são características, né? São traços de personalidade, não necessariamente incomodam, né, o sujeito. E essa é uma pergunta importante a gente se fazer, né? Isso me incomoda, né? Ou não? Ou eu estou bem com isso, com essa característica? Então, é sempre um limite, né? É uma linha tênue, mas ao mesmo tempo, em algumas situações, sim, a gente precisa do diagnóstico, precisa encaminhar, né? Precisa às vezes de uma rede de apoio, né? De cuidado. Bom, Bacana. E é muito importante que a gente não aprenda a ter medo. O medo é terrível. Ele não traz nada de bom para a gente, ele apenas leva, né? Ao mesmo tempo, o medo nos protege, né? Nos preserva também. Mas o medo muito intenso, ele atrapalha muito, né? que ele paralisa, né, a gente, não é isso? Sim, exatamente, ele paralisa. Por exemplo, Então, quando a minha filha foi diagnosticada com a doença, né? Aí eu estava indo assim muito bem, fazendo um monte de coisas maravilhosas aqui na minha prisão. Aí pronto, eu fiquei paralisada, eu não consegui pensar, e eu não estou conseguindo voltar as coisas ainda, já está tudo bem, mas ainda não estou conseguindo, entendeu? Eu ainda estou me esforçando, por isso que eu fiz a pergunta. Parece que voltou a fita toda de novo, de tudo que eu não sabia, eu continuei não sabendo, que eu já estava avançando naquilo que eu estava aprendendo. Aí, com o Pedro, todo mundo aí da PUC, né? Aí, de repente, quando aconteceu isso, eu fiquei assim, eu me senti numa ilha deserta, sozinha, sem saber o que fazer, entendeu? Mas tudo bem, já está tudo bem. Agora eu tenho que me esforçar a voltar à minha atividade. Parece que a fita ficou branco na minha cabeça, entendeu? Eu estou Sim, Helena. tentando. E é muito compreensível que tenha paralisado, tá? Uma situação de doença, ela tem mesmo essa característica, né? É como se toda... Bel, só um momentinho te interromper. Vamos entrar novamente, que vai cair agora, tem menos de um minuto, tá? No mesmo linkzinho, tá bom, gente? Tá bom. Rapidinho. Valeu. Até já.